Primeiro salmo. Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todo ser humano quer ser feliz. Todas as pessoas querem ser felizes. Até mesmo o homem que chega ao último estágio de desespero, o suicida, até ele está querendo ser feliz. Essa é a maior busca de todos nós. Agora, dizer que nós queremos ser felizes é ser redundante, é insistir numa tecla que todo mundo sabe. Nosso desafio não é se queremos ou não ser felizes. Grande indagação, o nó que nós temos que desatar é como nós podemos ser felizes. Então, antes de responder o que você tem que fazer para ser feliz, deixa eu antes dizer uma coisa que vai nos ajudar nessa busca da verdadeira felicidade. É que antes de você querer ser feliz, Deus quer que você seja feliz. O desejo de Deus pela nossa felicidade é anterior ao nosso. O desejo de Deus que nós sejamos felizes precede, nasce no coração de Deus antes de nascer no nosso. Então deixa eu falar para que você fique com esta verdade alicerçada na sua vida. Deus quer que sejamos felizes. A maior busca de Deus. Deus não tem outro pensamento a nosso respeito, senão que sejamos felizes. Então vejam que nessa busca, nessa ânsia de sermos felizes, há duas partes, duas faces da mesma moeda. Eu quero ser feliz e Deus quer que eu seja feliz. Então vejam o seguinte, que na busca da felicidade tem a minha parte e tem a parte de Deus. Não é que Deus só me fará feliz se eu fizer a minha parte. Porque o desejo de Deus de fazer-me feliz é incondicional. Não depende de mim. É maior do que eu mesmo. O que é verdade é que para eu ser feliz, eu tenho também que fazer a minha parte. Porque Deus já está fazendo a parte dele. Sempre, até quando você nem percebe. Por isso, vejam, que a Bíblia diz que ele faz o seu sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam felizes. Deus abençoa. Por isso é que tem pessoas que nem conhecem Deus e têm uma saúde perfeita. Amam as flores. Que nem ligam para Deus e têm uma família alegre. Porque Deus está fazendo a parte dele para que nós sejamos felizes. Felicidade tem duas palavras que nós podemos usar para felicidade. A parte, quer dizer, a face humana da felicidade, nós chamamos de felicidade. E a face divina da felicidade, nós chamamos de bem-aventurança. Então o Salmo primeiro é um guia. Por quê? Porque o Salmo primeiro vai abrir a estrada para nós entendermos todo o plano de Deus que está contido no livro dos Salmos. É a bússola que vai nos orientar como nós podemos ser felizes, pensando na face humana e na face divina da felicidade. E começa dizendo, bem-aventurado. Quer dizer, é feliz, sob o ponto de vista de Deus.
Deus considera feliz este homem, esta mulher, e vai nos descrever o homem e a mulher na busca da felicidade. A parte humana da felicidade está no versículo de número 1. Feliz é o homem, feliz ou bem-aventurado é o homem que se resguarda da crescente influência do mal no seu coração. Veja como há um crescendo no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda, olha, primeiro ele anda, depois ele se detém, e depois ele se assenta. Não é um crescendo? Ele vai andando, como quem não quer nada. Estou andando. Mas nessa caminhada, se eu não tomar cuidado, eu me detenho. Eu paro. No parar, eu já estou prestando mais atenção. Se eu não tomar cuidado, eu me sento. E quando eu me sentar, aí é mortal. Aí eu destruí com a possibilidade de ser feliz. Então, feliz é o homem que se resguarda da crescente influência do mal. Por quê? Porque eu posso e preciso e tenho que andar no meio de gente ímpia, errada, pecadora. Mas eu não preciso me deter e muito menos me assentar. Então, o segredo da felicidade é o seguinte, que aí Deus nos dá como conselho para a nossa vida, é que tanto o mal como o bem tem um poder de crescer dentro de nós. É como um gás. Então o que o texto quer nos dizer é o seguinte: você quer ser feliz? Resguarde o seu coração. E era Martinho Lutero que dizia assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. O mal, eu convivo com ele, sou obrigado a conviver com ele, mas eu não preciso me deter e muito menos me assentar. Vocês se lembram de Caim? É interessante que Caim, nós sabemos, ofereceu um sacrifício a Deus. Caim não foi aceito. O sacrifício que ele ofereceu a Deus não foi aceito. Ele ficou ressentido com a prosperidade do irmão, invejou o irmão e matou, assassinou o seu irmão. Olha o que Deus diz para Caim. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. E olha a expressão que Deus usa: dominá-lo. É o segredo da felicidade. Domine a sanha do mal que habita em você. Porque se você não dominar, ele dominará você. Por isso, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda, que não se detém e não se assenta no caminho do pecador, na roda, no lugar em que existe impiedade, onde existe gente escarnecedora. Então o pecado é assim: se você não dominar, ele lhe engole, como câncer. Se não extirpar, ele mata. Por isso é que na Bíblia diz assim: o salário do pecado é mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado, até que ele mata. Por isso é que no livro do Apocalipse diz que um abismo vai chamando outro abismo. A maldade vai criando raízes. É a história daquele sujeito que achou uma cobra, alimentou a bichinha, deu de comer, porque ela estava muito enferma, estava ferida. E ele foi alimentando a cobra, Ela foi ficando forte. Um dia ele foi passar a mão na cabeça dela, ela picou a mão dele e ele morreu. Então, o segredo é o seguinte: quer ser feliz?
Não alimente cobras. Dê alimento ao seu espírito. Porque a carne milita contra o espírito. E aquele a quem você mais alimentar é aquele que terá mais forças dentro de você. Então o segredo da felicidade é o seguinte: não dê alimento. Seja rigoroso com você mesmo. Porque uma pequena concessão é uma brecha que se abre. E uma brecha aberta é um pé na porta. Não deixa o diabo colocar o pé numa brecha da tua vida. Segunda coisa que o Salmo primeiro, que o texto nos ensina, é que é feliz o homem que consegue enxergar nos caminhos de Deus um prazer e não um jugo. E na sua lei medita de dia e de noite. Porque se eu encontrar na lei de Deus um prazer, eu vou ficar tão fissurado nela, eu vou ficar tão enternecido, quer dizer, tão cheio de ternura por essa lei, que eu vou pensar nela de dia e de noite. Quer dizer, a lei do Senhor deixa de ser, a palavra de Deus deixa de ser para mim motivo de constrangimento, mas passa a ser na minha vida motivo de felicidade. Ao ponto de eu querer gastar noite e dia na lei do Senhor. E aí nós vamos aprender nos Salmos aqui, daqui para frente, que ele vai usar muitas linguagens. Ele vai dizer: a tua lei para mim é como destilar de favos de mel na minha boca. Então, o segredo da felicidade, da minha parte, é olhar para a lei de Deus e vê-la como sendo motivo de prazer, não de tristeza. Aí você diz: mas como que eu faço isso? Eu estava num culto uma vez, eu creio que eu devia ter 22 anos de idade. E o pastor naquela noite pregou, eu não esquecerei jamais. O título da mensagem dele foi O Coração Paterno de Deus. E ele pregou de Gênesis a Apocalipse, ele não tinha um texto, em que ele buscava mostrar nas Escrituras que a Bíblia era um livro que falava do coração de um pai em busca dos seus filhos rebeldes. Aí ele começou a mostrar, vejam, em Gênesis, o coração desse pai buscando os filhos que se degeneram, querendo corrigir, querendo chamar esses filhos ao arrependimento, providenciar meios para que esses filhos vejam o cuidado dele. Em Êxodo, e aí foi mostrando. Quando ele falou finalmente de Jesus, eu voltei para casa naquele dia, irmãos. Eu coloquei no meu coração um propósito. Eu digo: eu vou ler a Bíblia toda, de novo. Todinha. Vou começar em Gênesis e vou terminar. Porque eu quero, nas páginas das Escrituras, aprender sobre o coração paterno de Deus. E cada versículo da Bíblia que eu descobrir alguma coisa que fale de Deus e me mostre como Ele é amoroso e bom, eu vou marcar de vermelho. E meus irmãos, eu li a Bíblia toda em 4 meses. E foi absolutamente revolucionário para a minha vida. Quando eu terminei de ler, eu estava encantado com Deus, apaixonado pela sua palavra, amando a Ele como meu Pai. Um dos textos que eu li, e que naquele dia da pregação, eu nunca mais esqueci, quando ele falava assim: a gente às vezes olha para Deus como um carrasco, um tirano. Aí ele diz assim: eu já não olho mais para Deus dessa maneira. Por exemplo, no dilúvio, eu sempre via Deus matando as pessoas no dilúvio. Eu já não vejo mais assim. Eu vejo um Deus em busca do seu povo, que mandou um profeta, Noé, pregar. E a Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. E Noé pregou por 120 anos. Deus buscando o seu povo para que eles se arrependessem. E depois de Noé ter pregado 120 anos, quando Deus viu que o povo tinha um coração duro como diamante, Deus chorou 40 dias e 40 noites. E as lágrimas de Deus encheram a terra. Aí eu digo: esse é o Deus que eu sempre quis amar e que nunca tinha sido apresentado a mim. Eu vou ler em busca do coração paterno de Deus. E aí você chega em Isaías, Deus dizendo assim: ouvi, ó terra, escutai, ó céus, eu tenho uma queixa contra o meu povo. Isaías capítulo 1. É que o boi conhece
o dono da sua manjedoura. O jumento conhece o seu próprio dono, mas o meu povo não me conhece. O povo não ouve a minha voz. O coração do meu povo está longe de mim. Não é isso que eu quero. Eu quero o coração de vocês. Isso não é um coração de um pai amoroso. A Bíblia diz que é feliz o homem que descobre o coração de Deus nas Escrituras. E quando vai ler a Bíblia, não lê a Bíblia como um código, um manual, um regimento doutrinário, vai ler a Bíblia como uma carta do amante das nossas almas para nós. É feliz o homem que conhece Deus dessa maneira, que medita na lei do Senhor. Que é meditar? Meditar é ficar ruminando, ficar olhando para o texto. Meditar, sabe o que é meditar? Deixa eu dizer para vocês. Eu até abri aqui, li o texto e eu quero ler para vocês. Coisa linda. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Está uma seca em Israel. Elias ora para que venha chuva. Versículo 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse: Elias, volta. E ele olhou 7 vezes. Na 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma de uma mão. E ele viu, sinal da bênção de Deus. Você sabe por quê? Que muitas vezes você lê a Bíblia e ela é seca, árida, porque você só lê uma vez. Leia 7. Pastor, eu li, mas não tem nada. Volte e lê de novo. Fique pensando. Pergunte a Deus o que Ele quer falar com você. A palavra de Deus tem que ser degustada, tem que ser meditada, tem que ser embebida do nosso ser. O nosso ser fica saturado dela, sem pressa. O telefone tira do gancho. Você não tem que mentir e dizer que não está em casa. Você tira do gancho. Não quero ser perturbada, a porta está fechada. Eu quero estar com Deus. Se você fizer assim, meu querido, na hora da angústia, você vai ter um socorro bem presente, que é o Senhor. Na hora que você estiver ansioso, você vai se lembrar textos da Bíblia, que vão vir na sua mente, que vão lhe trazer paz. Eis os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Essas coisas vão começar a brotar na sua mente. A presença de Deus, o Espírito de Deus. A Bíblia é o canal que Deus enche a nós mesmos de graça, de glória. Você quer ser feliz? Essa é a sua parte. Só 2. Agora veja a parte de Deus. Quer ser feliz? Deus vai fazer 6 coisas para nos fazer felizes. Primeiro, Ele nos planta. Veja que o texto diz que a árvore foi plantada por alguém. Segundo, Ele nos alimenta. Veja que essa árvore foi plantada não junto de uma fossa. Ela foi plantada junto de águas correntes. Terceiro, Ele vai fazer a nossa vida frutificar. Sempre. Ele é quem faz. Quarto, olha o que Deus faz por nós. Ele enverdece, dá viço à nossa vida. Torna verde as nossas folhas. Sempre. Não murcham nunca. Quinto, Deus diz, olha, eu vou fazer com aquele que sufoca, asfixia o mal no coração e medita na minha lei, que tudo quanto ele colocar a mão dele, seja bem sucedido. Existe uma versão da Bíblia, a versão brasileira, que foi escrita em 1900, ela foi escrita no começo desse século, e ela não existe mais. Chama-se Versão Brasileira das Escrituras. É uma pena, ela só existe na ortografia antiga, inclusive. E a versão brasileira das Escrituras diz assim: tudo quanto ele empreender, levará a cabo. Olha que coisa linda a tradução. O que é ser bem-sucedido? É tudo quanto ele empreender, ele leva a cabo. Quer dizer, ele termina os seus projetos. Deus faz com que todo projeto que você põe a sua mão tenha um término. Que você põe a sua mão, chega ao fim. E chega ao fim triunfantemente. Aleluia. Por isso é que o apóstolo Paulo disse assim: acabei a minha carreira, guardei a fé. Acabei, terminei.
Combati o bom combate, acabei, terminei. Não vou deixar a coisa pela metade. E Deus faz, em sexto, com que o nosso caminho seja acompanhado pelo seu olhar. Veja que no último versículo diz: o Senhor conhece o caminho do justo. Mas esse verbo conhece aí, no hebraico, pode ser traduzido também por persegue, acompanha, vai junto do caminho do justo. Irmãos, olha que linguagem maravilhosa. Essa é a felicidade. Deus persegue o caminho do justo, obstinadamente. Por onde ando, Ricardo? E Deus vai em busca do meu caminho, persegue, porque Deus conhece o meu caminho. O segredo da felicidade está aqui. Primeiro, Deus nos planta, porque o texto não diz que eu me plantei. Está aí o segredo da felicidade. Sabe qual é o segredo da felicidade? É eu saber que onde eu estou ali não porque escolhi, fui plantado por Deus. Você sabe por quê? Porque o segredo da verdadeira felicidade, meus queridos irmãos, não é circunstâncias. O segredo da verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Qualquer que seja a circunstância, Deus está no controle dessa circunstância. Querem ver como é o Senhor que planta? Isaías capítulo de número 5, a parábola da boa vinha, versículo de número 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Deus é quem nos planta, querido irmão. Deus é quem dá ministério, Deus é quem tira ministério. Deus é quem prospera. Deus é quem abate. Deus é quem transfere. Deus é quem fecha a porta. Do justo é. Do justo é. A Bíblia diz que os caminhos, os passos do justo estão ordenados pelo Senhor. E o versículo 6 diz: o Senhor persegue o caminho do justo. Nossa vida não tem jeito. Não tem jeito. Se Jesus é o Senhor da minha vida, significa que Ele é o capitão. Se Ele é o capitão, é Ele quem está com o manche na mão. Se é Ele quem está com o manche na mão, é Ele quem está com o timoneiro. Ele é o timoneiro que está com o leme na mão. Se é Ele quem está com o leme na mão, é Ele quem está com o guidão na mão. Se é Ele quem está com o guidão na mão, é Ele quem está com a direção na mão. A Bíblia diz que Ele é quem planta as nossas vidas. Você está aí no seu emprego, não fique preocupado. O Senhor é quem planta. E se o Senhor tirar a planta, foi Ele que tirou. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Ele abre porta e homem nenhum fecha. Mas quando Ele fecha a porta, homem nenhum abre. E Ele nos planta junto de ribeiros de águas. É Ele quem nos alimenta. Quer dizer, eu estou alimentando minha vida da onde? O néctar da minha vida vem da onde? O Senhor provê. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da minha boca. As palavras que vos falo são espírito e vida, são alimento para a nossa alma. É Ele quem nos alimenta, queridos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a verdadeira felicidade está nos néctares que estão entrando em nossa vida. Há muito tempo atrás se dizia, e eu creio, que você é o que você come. Você vai colocando dentro de você, vai transformando quem você é. Cuidado com o que você alimenta a sua alma. A Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E os olhos são janelas da alma, que você põe para dentro de você. Deus nos planta junto de ribeiros de águas, para que sejamos felizes, para que o néctar que vai suprir a minha vida não venha de uma fossa, mas venha de águas cristalinas, que no devido tempo dá o seu fruto. Em outras palavras, a minha vida frutifica. Cada dia eu começo a suar vida para outras pessoas. Você exala
um perfume diferente do perfume que o olfato detecta. É um perfume espiritual, que as pessoas ao seu redor sentem que a sua vida está emanando essas coisas. Você começa a suar isso. Você diz, pastor, é possível a pessoa exalar virtude dele? Isso é verdade. Nós temos uma capacidade de sermos atraídas pelo olfato, que alguns chamam de unção. Isso é que as pessoas chamam de unção. Esse exalar de graça, de bênção. Outros chamam isso de virtude. Lembram que Jesus ia andando na rua e uma mulher se aproximou por detrás dele, porque no coração dela ela dizia assim: se eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada de todo o meu mal. E quando ela tocou, a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada de todo o mal. Jesus parou, disse: quem me tocou? Os discípulos disseram: Senhor, todos estão te cotovelando, está uma multidão aqui, todo mundo toca em ti, cheio de gente desse jeito. Lógico que alguém tocou, eu devo ter tocado, Pedro deve ter dito, Filipe deve ter dito, eu acho que eu também esbarrei em ti. Jesus disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu graça. Então deixa eu falar, isso é que a Bíblia chama de dar fruto. Dar fruto é exalar essa graça de Deus às nossas vidas. É você dizer uma palavra e aquela uma frase impactar a vida de um amigo seu no trabalho, e o amigo dizer: eu não consegui dormir à noite com aquela uma frase que você me disse. O que foi que você me falou? Que eu não consigo mais conciliar o sono à noite com essa uma frase que você me disse. Não é a frase, é a graça de Deus que vai junto com a frase. Essa graça de Deus, essa virtude de Deus, essa unção de Deus que vai com essa uma frase sua, é o que a Bíblia chama de dar fruto. Dar fruto não é fazer coisas. Dar fruto é fazer com que a minha vida brilhe com Jesus. Por isso é que ele disse: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é felicidade. Ser feliz é exalar Deus para os outros. A capacidade de contaminar o outro com bênção. Isso é dar fruto. Ele faz com que a nossa vida não apenas dê fruto, mas ele faz com que a nossa folhagem não murche nunca. Significa o quê? Significa que ao longo da vida, ao longo da nossa existência, nós não vamos ser sugados da nossa alegria. Eu conheço pessoas que eram felizes, você encontra essas pessoas, alguns meses depois a pessoa está menos. Você viu fulano? Vi, ele está menos, não está? Está menos. Está menos feliz, não existe brilho nos olhos, parece que ele está enrugado de alma. Deus faz com que a nossa vida esteja sempre repleta. Quer dizer, não é completa, é repleta. Esvazia e ele enche, esvazia e enche, esvazia e enche, esvazia e enche, esvazia e enche. De sorte que eu não estou mirrando, eu estou exultando Deus na minha vida. E ele faz com que tudo que você colocar a sua mão seja bem sucedido. Tenha bênção por detrás. Vai dar certo. Vai dar certo. O melhor ainda vem pela frente. O melhor da sua vida ainda vai acontecer. Está aí o salmo que diz: tudo quanto fizer será próspero, será bem sucedido, será bem terminado. Você diz: pastor, mas a gente não às vezes pisa na bola, erra, mas até os nossos erros, debaixo do senhorio de Cristo, não são para a nossa destruição, são para o nosso amadurecimento. E aí Paulo diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até coisas erradas que você já fez. Não fique preocupado. Mas eu pisei na bola. Não tem problema. Deus vai usar essa circunstância aí para que você seja mais abençoado. Por isso é que Davi diz no salmista. O salmista diz no Salmo 119, Davi, ele diz: Senhor, eu te agradeço porque tu me afligiste. E na minha aflição
eu conheci os teus decretos. Olha que coisa maravilhosa. Até na aflição, Deus é bom conosco. E por último, Deus vai perseguir o teu caminho. Eu tive um amigo que era filho de pastor, e ele disse para mim uma vez, ele disse: Ricardo, todos os dias que eu saía de casa, meu pai dizia assim para mim: fulano, o olhar de Deus vai com você. E ele disse: durante a minha adolescência, eu achava que isso era o meu pai jogando praga em mim, como querendo dizer, não faça nada de errado que Deus vai estar lhe vendo. Mas ele disse: hoje, depois de adulto, todos os dias que eu saía de casa e meu pai dizia: o olhar de Deus vai com você, eu vejo que não era praga, era o olhar amoroso de um pai que ia comigo. Por isso é que o salmista diz: olha, o justo é como a moinha do vento, é como a palha do vento. A vida joga ele para um lado e para o outro. É como a onda do mar, que o vento sopra e ela não tem controle, ela não sabe para onde vai. O ímpio é assim, ele vive tocado pelas circunstâncias. Por isso é que ele é desesperado para saber horóscopo, porque ele não tem rumo. Então ele precisa acertar. Me dá um rumo. Eu preciso de orientação, eu preciso que você me ajude. Ele para numa cigana, às vezes uma mulher pobre, desgraçadamente miserável, no meio da rua, e põe a mão para ela e diz: me dá um rumo, eu preciso de rumo para a minha vida, eu me sinto. E ele mesmo se denuncia pelas ações dele. O salmista diz: assim não é o justo. O caminho do justo tem um olhar cuidadoso de Deus, indicando para onde ele deve ir. Deus acompanha os passos do justo. O justo tem um norte. O justo sabe o caminho que deve andar. Porque mesmo quando ele não souber, ele vai ouvir uma voz atrás dele dizendo: este é o caminho, andai nele. Está escrito na palavra de Deus. Não tenha medo, porque Deus vai orientar o seu passo, o seu caminhar, e vai dar vitória para que você ande em novidade de vida com Ele todos os dias. Todos os dias é um novo caminho com Deus, é uma nova jornada em busca da verdadeira felicidade, e nós vamos sendo renovados de graça em graça, de amor em amor. A presença de Deus vai nos renovando. Você só saberá o quanto você é feliz andando com Deus no dia em que você perder.